O nosso texto é João 13, 7. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Tá aí. Para a gente se contextualizar, eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Mas eu vou me fixar no versículo 7, na resposta que Jesus dá a Pedro. E é sobre isso que eu gostaria da gente meditar hoje. Ora, antes da festa da Páscoa, diz o versículo 1 de João 13, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Isso é muito interessante, porque no Evangelho de João, você vai ouvir Jesus falando algumas vezes, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Ainda ele fala isso no capítulo 2, ele fala isso no capítulo 7. No capítulo 2 ele fala isso para sua mãe, no capítulo 7 ele fala isso para os seus irmãos carnais, né? Irmãos físicos, ou meio irmãos, né? Porque eles eram filhos da mesma mãe, mas não eram do mesmo pai. Mas aqui, ele sabendo Jesus que era chegada a sua hora de quê? Hora da morte, hora da crucificação. Ele ia para lá. Aqui, Jesus sai com eles, Jesus está no cenáculo com eles. Jesus, quando sai daqui, ele sai para ser preso. E aí vai para a crucificação e a história continua. Então, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, é Jesus junto com eles. Muito interessante. Tendo amado os seus, diz o versículo 1, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, preste atenção, mano, isso, porque era uma pessoa que andou com Jesus por volta de 3 anos e meio. Mas ele permitiu que o diabo entrasse no seu coração. Olha como isso é forte, isso é sério. Filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, Jesus, e que lhe viera de Deus e que voltava para Deus, olha a eternidade de Cristo. Jesus veio de Deus e volta para Deus. Olha que coisa linda, dá para explorar aqui tanta coisa que eu nem vou entrar muito. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou águas na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, versículo 6, Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreender-lo-ás depois. Versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Jesus, ele, como já falei, ele está no cenáculo, ele está numa sala, onde ele celebra, né, a última ceia, que Michelangelo desenha, né, e é um quadro muito conhecido, bem que a ideia não era aquela da mesa, porque as mesas da época deles não eram o nosso modelo de mesa, era uma mesa baixa, por isso Jesus podia lavar os pés dos apóstolos, porque os pés deles estavam para trás, eles ficavam meio que deitados, né, e tudo bem, mas Pedro, ele não estava entendendo. Pedro, ele olhava para Jesus e ele sabia disso. Aqui Pedro já havia vivido a experiência da transfiguração de Jesus. Pedro já havia vivido talvez centenas de milagres que Jesus fez. Aqui é o fim do ministério. E o questionamento do apóstolo Pedro tinha muita razão na nossa perspectiva. Ele disse, Senhor, se alguém tem que lavar os pés de alguém aqui, sou eu que vou lavar os seus pés, jamais vou lavar. O Senhor poderia lavar os meus. E a gente prega muito sobre isso, aqui nós temos lição de humildade, de serviço, né? O próprio Jesus vai dizer em Marcos capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem, né, se referindo a ele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Mas eu quero trazer isso para nós. Essa frase, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Eu quero chamar nossa atenção para isso aqui. O que Jesus está dizendo aqui, ele está nos desafiando um viver de fé. Em viver pela fé. Porque, amados, vão imaginar, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Isso é uma verdade. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é crono, daí vem a palavra cronologia, né? Nosso tempo é marcado no relógio. E depois de uma hora, vem a segunda hora, que vem a terceira, que vem a quarta. Porque a nossa lógica, ela é cartesiana. Tem começo, tem meio e tem fim. É assim que a gente anda. Só que o tempo de Deus é kairos. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos tentar, é como se a gente quisesse, eu vou usar essa expressão, engarrafar Deus, ou dizer para Deus como ele deve agir, de que forma ele deve agir. Certa vez trouxeram para Jesus um homem enfermo, e eles disseram, Jesus, impõe as mãos sobre ele para que ele fique bem. É interessante, porque as pessoas que trouxeram o enfermo queriam que Jesus, disseram para Jesus qual era a fórmula. E Jesus cospe na terra, faz lodo e passa na vista do cego e ele volta a ver. Tira ele de fora, para fora do ambiente. Jesus não agiu nada, de maneira nenhuma, da maneira como eles estavam imaginando. Depois de multiplicar os pães, Jesus manda os apóstolos atravessar o rio, porque o mar, né, da Galileia, melhor dizendo, porque estavam entendendo tudo errado e ele querendo fazer ele rei, né? João 6 vai dizer isso. E ele sobe para o monte para orar, mas Jesus disse que vai estar com eles. E na lógica deles, como era que Jesus ia chegar? Outro barco. Só que Jesus chegou andando sobre as águas. Então, isso são exemplos que a maneira de Deus fazer é diferente do que nós imaginamos. Você pode imaginar a aflição de Jó. Jó, ele pergunta 16 vezes, por quê? Por que tudo aquilo? E quem conhece a história dele sabe. Perdeu família, perdeu casa, perdeu saúde, perdeu propriedade, perdeu plantação, perdeu tudo. A pergunta de Jó era por quê? E quando Deus começa a responder a ele, porque Deus começa a perguntar para ele, Jó, me diz uma coisa, onde é que tu estava quando eu criei tudo isso? Aí Jó se arrepende, então, se prostra. Ele diz, olha, eu apenas ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por que teus olhos te veem? Porque Jó conseguiu entender a vida dele pela perspectiva de Deus. Aí os olhos abriram. Agora os meus olhos te veem, porque agora eu consigo, né, num flash. Ele conseguiu entender aquilo. Então, às vezes, a gente quer, sabe, tabular Deus. Não funciona. Isso vai trazer muita angústia para nós, muita dor. Essa história de você determinar o que Deus deve, como deve, na hora que deve, e da maneira como você quer que Ele faça, isso não funciona. Não funciona. Até porque, se isso fosse possível, Ele deixaria de ser Deus e se tornaria servo. Você há de concordar comigo? Leia o livro de Abacuque, por exemplo. Que ele começa o seu livro questionando Deus. Porque Deus vai levantar um povo ímpio para destruir a sua nação, como de fato ele fez. Porque o povo havia se afastado de Deus.
havia adorado mais o templo e achava que porque tinha o templo, Deus jamais, que era uma das maravilhas do mundo, da época, Deus jamais iria permitir que aquilo fosse destruído. Porque se Deus tinha levantado Davi e Salomão, né? Davi para juntar o material e Salomão para construir o seu filho, né? Deus não iria fazer uma coisa daquela para destruir depois. Lógica cartesiana. Não é assim que Deus funciona. Não é assim que funciona com Deus. E Abacuque entra num parafuso. Ele começa o livro dele, capítulo 1, se você olhar, é questionando. No capítulo 2, Deus fala as razões. No capítulo 3, ele termina adorando. Então, pensa. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, o que eu estou fazendo agora, tu não sabe não. Mas tu vai entender depois. Gente, isso aqui é muito forte. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Que não ficará nenhuma das nossas perguntas, ficará sem respostas. Nenhuma. Porque nós vamos entender todas as coisas lá. Vai chegar um momento que nós vamos entender tudo muito claramente. Então, se o apóstolo Pedro não conseguia entender aquilo, ele está dizendo para Pedro, olha, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender, filho. Mas você vai entender depois. Às vezes nós queremos entender tudo, nós não vamos entender. Por exemplo, Atos capítulo 12. Herodes havia prendido Tiago, irmão de João, e havia decapitado ele. A igreja orava incessantemente para que Deus libertasse Tiago. Mas Deus não libertou Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Aí às vezes você para pensar e diz assim, mas rapaz, por que Deus não libertou Tiago? Tiago foi um dos 3. Tiago, João e Pedro estavam no Monte da Transfiguração. Não faz sentido. No começo do Evangelho, da propagação do Evangelho, um homem do timbre, do conhecimento de Tiago, e Deus permite que ele seja decapitado. Na lógica humana, isso não deveria acontecer. E aí, Herodes prende Pedro e vai fazer a mesma coisa. Só não faz porque ele prende na antevéspera da Páscoa. E para não ter complicação com o judeu, porque o judeu não permitia que houvesse nenhum tipo de execução no período da Páscoa, Herodes deixou ele preso, guardado, esperando que a Páscoa terminasse. Mas ia fazer a mesma coisa, e a igreja começou orando, continuou orando, e Deus vai lá e liberta Pedro. Se você quiser ler a história, leia lá, capítulo 12. Agora, por que ele libertou Pedro? Por que ele não libertou Tiago? Sei lá. Isso não é coisa para a gente questionar. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer, olha, eu agora vejo só em parte, mas um dia eu verei na sua totalidade. Isso é muito importante. Então, quando eu começo a entender essas coisas, quando eu começo a olhar para a vida pela perspectiva de Deus, eu começo a crer mais. Porque qual é o problema da incredulidade? O problema da incredulidade é porque a gente não vê as coisas acontecendo. Por que Deus não destrói logo o mal? Você já fez essa pergunta? Por que Deus permite que a pessoa ruim, má, prospere? Enquanto que uma pessoa boa vive na miséria. O que você vai falar com isso? A gente sabe que por causa da natureza caída, esse mundo caído, então desonestidade e disparidade é algo que está presente na vida. Qual é a solução de tudo isso? Deixa eu dizer aqui, porque eu não quero. Eu vou tentar ficar em 30 minutos com vocês hoje. Sem entender. Mas como é que eu posso andar com Deus?
firme. Deixa eu dizer duas verdades para você. A primeira verdade é que Deus, ele nunca começa uma coisa que ele não termine. Nunca. As profecias, você sabe por que a Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer outro livro? Dentre milhões de coisas, existe algo chamado profecia. Profecia. Quando você vê, por exemplo, o Velho Testamento, lembra a primeira profecia de Moisés, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz que a serpente ferirá o seu calcanhar, mas ele esmagará a cabeça dela. Olha o que a gente chama de o primeiro evangelho. Moisés está falando lá. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo após a queda de Adão e Eva. Logo após. Deus foi dando sentença para Adão, para Eva, para Satanás, mas ali já vem o que a gente chama de prócito evangelho, ou primeiro evangelho. Se você ler Gênesis capítulo 19, Deus vai dizer para Abraão que o povo dele seria escravizado, a nação que ainda nem existia. Porque a nação vai acontecer a partir de Abraão, a nação de Israel. Que é de Abraão que vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos. Mas Deus está dizendo que essa nação, ela vai ser escravizada, eu acho que Gênesis 19 ou 15, estou agora na dúvida, vai ser escravizada por 400 anos. Deus determina o tempo, gente. E Deus diz que quando ela sair de lá, ela não sairá de mão vazia. Leia a história do Êxodo. Se tudo isso não se cumpre. Só que Deus está dizendo isso séculos antes. É brincadeira? Deus, ele sabe. Ele conhece o fim desde o início. E ele vai cumprir. Ele não vai deixar as coisas pela metade, não. Efésios capítulo 5, eu poderia citar muitas profecias aqui. Isaías capítulo 7, versículo 14. Que uma virgem conceberá, dará à luz um filho. E porá o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando Jesus vem, Mateus vai dizer isso. Só que Isaías capítulo 1, Mateus vai dizer isso. Cita essa profecia de Isaías. Só que Isaías viveu 7 séculos antes de Cristo. Como é que ele podia saber uma coisa dessa? Que uma virgem conceberia. Como é que isso cabe na cabeça de um ser humano? Deus. O próprio Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus fez essa promessa, demorou 2000 anos para a vinda de Jesus, porque toda a família da terra passou a ser abençoada a partir do Pentecoste. Atos capítulo 2. A partir da chegada de Jesus nesse mundo. O que você vai dizer de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que ele vai dizer, e tu, Belém, Efrata, que é a menor de todas, é de ti que vai sair o rei. Onde foi que Jesus nasceu? Em Belém de Judá. A história está na mão de Deus. E Deus não começa uma coisa para terminar. Agora deixa eu aplicar pessoalmente. Olha que coisa linda isso, gente. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo. Não é até o dia da minha morte. Não, é até o dia de Jesus, porque terá o dia de Jesus. Quando ele virá, ele restaurará todas as coisas, e os cristãos vão estar com ele. Aquele que começou a boa obra em mim, aquele que começou a boa obra em você, ele não deixa pela metade. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa confiança.
Tem nada a ver comigo, tem nada a ver com você, tem nada a ver com o meu potencial, tem nada a ver com a minha sabedoria, tem nada a ver com a minha capacidade, tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Se eu estou em Cristo Jesus, se eu nasci de novo, como Jesus disse em João capítulo 3 a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não terá vida. Mas se alguém nasceu de novo, e nascer, eu quero que você pense aqui, nascer de novo é como uma criança que nasce. Uma criança não nasce aos pedaços, não. Ela nasceu, daqui a 3 meses ela vai nascer mais uma parte. Não, você nasce. Novo nascimento é assim. Nasceu. Nasceu de Deus, nasceu de Deus. Agora, como uma criança, você vai aprender a crescer, a amadurecer. Aquele que começou a boa obra. Olha, gente, deixa eu dizer, isso aqui é assim, é maravilhoso. Presta atenção, versículo 1 do capítulo 13 aí que a gente está lendo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você consegue perceber que esse amor de Jesus por eles não estava condicionado a eles? Porque quem ama, ama porque ama. Você já viu uma mãe deixar... Eu estou falando de uma maneira geral, certo? Porque eu sei que tem situações e tem tipo de mães que sai da regra. Eu estou falando da regra. Não estou falando de exceções. Mas você já viu uma mãe não amar seus filhos? Como é que você espera? E ama seus filhos porque os seus filhos merecem? Não, ama porque ama. Um pai ama porque ama. Ama porque ama. Dá para os filhos até o que não tem. Imagina Deus, quando Jesus está dizendo, amou os seus e amou até os fins. Foram esses aqui que foram negar Jesus poucas horas depois, gente. Judas Iscariote já havia saído, ou já ia sair, melhor dizendo, para vendê-lo. Mas tendo amado os seus, amou até o fim. Isso é uma coisa forte. Eu não preciso entender todas as atitudes de Deus. Eu só preciso confiar de que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai concluí-la. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluí-la. Ele não deixará pela metade. Ponha isso na sua cabeça. Ele não deixará. Pode ser que ele vá usar um picarete. Como o autor de Hebreus vai dizer, que se é filho, ele vai segurar, ele vai dar correção a isso. Ou pode ser que ele esteja usando só uma lixa, mas ele vai concluir. Porque ele não começa para não terminar. Deixa eu dizer a segunda coisa aqui, porque eu estou me estendendo demais. Segunda coisa é que tudo, absolutamente tudo que Deus prometeu, Ele entregará. Se a primeira, aquilo que Deus começou, Ele não para no meio do caminho, porque Ele tem poder e autoridade, porque Ele já conhece as coisas, o fim desde o início. Quando Ele me conheceu, quando Ele lhe conheceu antes de Cristo, Ele já conhecia o final da história. E se Ele nos escolheu, então, eu sei lá por que razões. Pela misericórdia dEle, pela graça dEle, pelo amor dEle. Agora, deixa eu dizer essa segunda coisa. Deus vai entregar tudo que Ele prometeu. Tudo. Deus entrega.
Paulo escrevendo em Romanos 8:32, ele vai dizer assim, olha, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por cada um de nós, será que ele não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Isso é uma pergunta retórica, não é não? Se Deus matou o seu próprio filho na cruz, por mim, por você, você acha que ele vai poupar mais alguma coisa? O que ele tinha de melhor, ele deu. Seu filho Jesus. Aliás, já veio para isso. Porque é Jesus que vai dizer em Lucas 19, Filho do homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido, se referindo a nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Agora, uma vez que nós chegamos, você acha que ele vai reter a mão? Não vai não. Não vai não. Pedro desistiu de Cristo. João capítulo 21 vai dizer que ele chega para os seus amigos, para os seus outros discípulos, para os pescadores, porque eles eram em 5 pescadores. O restante, um era coletor de impostos, outro aí, vai por aí. Mas do grupo de Jesus, dos 12, havia 5 pescadores. E Pedro diz assim, eu vou pescar. E a enorme maioria dos comentaristas dizem que não era pescar ali, vou pegar um peixe porque eu não estou fazendo nada ou estou com fome. Não, vou pescar é voltar para a minha vida de pesca. Isso aqui não é negócio para mim. Eu falhei. Eu neguei o meu Salvador, o meu Senhor, aquele a qual eu disse que não negaria. E Jesus aparece para ele. E a gente conhece a história. E Jesus restaura ele. Aquele Pedro que havia negado é o Pedro que vai se levantar no dia do Pentecoste. Põe isso na sua cabeça. Tiago capítulo 1:17 diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Deus entrega. Nós temos promessas futuras. Eu vou terminar aqui, mas, por exemplo, Efésios capítulo 5, quando Paulo está tratando do relacionamento marido, esposa e marido, ele faz a analogia de Jesus e a igreja. E ele vai dizer que Jesus, ele cuida da sua igreja. Cuida no verbo presente. Ele não diz cuidou ou cuidará. Não, ele cuida. Marido, assim como Jesus cuida da sua igreja, cuida da sua esposa. Essa é a analogia dele, mas eu quero tratar disso. Jesus cuida do que é seu. Isso está para além de mim, está para além de você. É dele. E aí ele vai dizer por que razão ele cuida. Porque Jesus vai apresentar. Isso está dito. E ele vai entregar isso. Isso vai acontecer. Porque Jesus vai apresentar a sua igreja a si mesmo. Por que Jesus vai apresentar a sua igreja a si mesmo? Porque não há ninguém nobre. Não existe ninguém, nem na terra, nem no céu, obviamente, né, tirando o Pai, o Espírito, dos seres criados, que tenha a integridade, que tenha a honra de apresentar a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, é algo tão exuberante,
na perspectiva de Deus, de Cristo, de que ele não encontra ninguém que seja digno de apresentar a sua igreja assim. E quando ele apresentar, ele não apresentará uma igreja suja, com ruga, com defeito, não, porém santa e sem defeito. Isso é profecia. Isso irá acontecer. Isso não depende de governo, isso não depende de líder religioso, isso não depende de sistema, isso não depende de nada. É por isso que eu comecei falando a respeito da diferença do Cronos, do tempo humano, para o Kairos, que é o tempo de Deus. Deus sabe o seu tempo. Olha, eu vou fechar aqui. Para com isso, pensa comigo. Existe um dia no calendário de Deus e uma hora no tempo de Deus que isso irá acontecer. Jesus vai voltar. Ninguém muda essa realidade. Jesus vai voltar. E não foram poucas as vezes que ele falou sobre isso. Pode ler Mateus capítulo 24, 25, Lucas, vá lendo. Marcos 13, vá lendo sobre a respeito da segunda vinda dele. 1 Tessalonicenses, está tratado, está Apocalipse. Isso está vasto, vai acontecer. Ninguém muda. Por quê? Porque Deus, tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, ele entregará, ele cumprirá. Tudo. Quando isso começa a entrar na minha mente, na sua mente, essas duas coisas, eu poderia explorar muito mais, de que Deus, ele não salvou você, ele não tirou você do mundo. Jesus não fez isso para parar pela metade. Ele não vai fazer isso nunca. Ele vai concluir a obra. E a segunda coisa é que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Na hora que isso entra na minha cabeça e na sua, aí a gente ganha uma nova dimensão de fé. Faz sentido aqui? Preciso parar, estou com 37 minutos já. Amém? Glória a Deus. Tema muito palpitante. Muito. Dá para falar aqui horas. Mas vou parar aqui.